Meu nome é Isabela Rodrigues e tenho 32 anos. 3 semanas antes do Dia de Ação de Graças, minha mãe ligou para me dizer que eu não estava convidada para o jantar da família porque o namorado rico da minha irmã ficaria envergonhado com meu trabalho de classe trabalhadora. Uma professora de jardim de infância, ela disse como se as palavras tivessem gosto amargo. Sofia precisa causar a impressão certa. O que eles não sabiam, o que nenhum deles sabia, era a verdade sobre quem eu realmente era. 5 dias depois daquele jantar, eles apareceram na minha porta, rostos pálidos, exigindo respostas. O namorado descobriu algo que mudou tudo, e o mundo perfeito da minha irmã estava prestes a desmoronar, na frente de 500 testemunhas. Antes de continuarmos, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se esta história realmente tocar você. Compartilhe sua localização e horário local se você já foi a decepção da família. Tudo começou com aquele telefonema 3 semanas antes do Dia de Ação de Graças. Eu estava ensinando no jardim de infância, há 8 anos no bairro da Penha. Meu apartamento de 1 quarto custava metade do meu salário, mas eu amava meu trabalho. 25 crianças de 5 anos me chamavam de Tia Bela, e seus abraços com dedos pegajosos valiam mais do que qualquer salário. Minha irmã Sofia discordaria. Sofia morava em um apartamento de cobertura em Moema que custava mais por mês do que eu ganhava em 3. Como diretora de marketing de uma empresa boutique, ela colecionava bolsas de grife como eu colecionava desenhos infantis. Seu relógio Cartier, um pequeno bônus, ela havia dito, custava mais do que meu carro. O Facebook da nossa mãe apresentava Sofia exclusivamente. Minha filha acabou de fechar outro negócio milionário, ou a apresentação de Sofia para o conselho foi brilhante. Eu aparecia em exatamente 3 fotos nos últimos 5 anos, sempre ao fundo. Isabela é inteligente o suficiente, mamãe diria às amigas, mas falta ambição a ela. Algumas pessoas são feitas para coisas mais simples. A hierarquia familiar foi estabelecida cedo. Sofia ficou com o quarto principal na nossa casa de infância. Eu fiquei com o sótão convertido. As conquistas de Sofia cobriam a geladeira. As minhas iam para uma gaveta. Não queremos que ela se sinta mal, papai sussurrava, escondendo meu certificado de quadro de honra sempre que Sofia trazia para casa qualquer coisa menos que perfeita. Mas eu tinha um segredo. Um que guardei por 2 anos desde que vovó Helena morreu. A mulher que me criou mais do que meus pais jamais fizeram, que passou seus últimos meses segurando minha mão enquanto Sofia estava ocupada demais para visitar. Helena Rodrigues, que todos pensavam ser apenas uma contadora aposentada vivendo da Previdência Social. Eles não faziam ideia sobre os papéis no meu cofre, não faziam ideia sobre o império que ela construiu nas sombras, ou por que ela me escolheu para protegê-lo. O nome dele é Marcos Pereira. Sofia anunciou durante nossa videochamada familiar em outubro. Ele é um empresário, filantropo, o tipo de homem que muda o mundo. Minha mãe praticamente gritou. Pereira. A Fundação Pereira o mesmo. Sofia exibiu, ajustando seu laptop para mostrar mais do seu apartamento de cobertura. Nos conhecemos na exposição de cristal. Ele disse que eu tinha excelente gosto. Eu quase engasguei com meu chá. Marcos Pereira. Claro, eu conhecia aquele nome, mas mantive minha expressão neutra, meu sorriso de professora de jardim de infância firmemente no lugar. Ele deve ser bastante bem-sucedido, papai arriscou, já calculando o potencial de genro. Bem-sucedido? Sofia riu. Aquele som melodioso que ela havia aperfeiçoado em sua escola de etiqueta suíça. Papai, ele administra centenas de milhões em fundos de caridade. A família dele é dinheiro antigo, o tipo que constrói alas de hospitais. Observei meus pais se inclinarem para mais perto da tela, já imaginando o casamento no Copacabana Palace, os netos em escolas particulares, o nome da família elevado a alturas que eles só sonhavam. Quando conheceremos ele? Mamãe perguntou ofegante. No Dia de Ação de Graças. Quero tudo perfeito. A casa, a refeição. Sofia fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus através da tela.
A lista de convidados. Ali estava. Aquele olhar que eu tinha visto 1000 vezes antes. O que dizia que eu era um problema a ser gerenciado. Pensei na vovó Helena então, aquelas longas tardes no asilo Recanto Feliz, onde ela viveu seus últimos 2 anos por escolha, não por necessidade. As pessoas te mostram quem são quando acham que você não tem nada, ela me disse, suas mãos envelhecidas, ainda elegantes enquanto assinava. Documentos que eu a ajudava a revisar. Lembre-se disso, Isabela, especialmente com a família. Ela estava certa sobre tantas coisas, sobre ficar quieta, sobre deixar as pessoas te subestimarem, sobre o poder da paciência. Eu não tinha ideia então de quão cedo eu precisaria de todas as 3 lições. Ou que Marcos Pereira, o homem que minha irmã estava tão ansiosa para impressionar, estava prestes a se tornar a chave para tudo. Vovó Helena me entendia de maneiras que meus pais nunca tentaram. Enquanto eles bajulavam as ambições de MBA de Sofia, Helena sentava comigo em seu quarto modesto no Recanto Feliz, me ensinando sobre juros, compostos e lei tributária de caridade. Durante o chá da tarde, sua irmã coleciona bolsas. Ela observou uma vez, assistindo à história do Instagram de Sofia. Você coleciona corações. Qual você acha que dura mais? Helena Rodrigues construiu sua fortuna silenciosamente, anonimamente. Ninguém sabia que a Fundação Helena Rodrigues existia, muito menos que controlava 40 milhões em ativos. Ela começou sem nada, uma viúva aos 30 anos com 2 filhos, trabalhando em 3 empregos. Aos 70, estava secretamente financiando bolsas de estudo, bancos de alimentos e programas de apoio a professores em todo São Paulo. Sofia visitou uma vez este ano. Helena havia anotado 6 meses antes de morrer. Ficou 12 minutos. Perguntou sobre meu testamento no minuto 10. Eu estive lá todos os domingos por 2 anos. Não por dinheiro. Eu nem sabia sobre isso. Mas porque ela era o único membro da família que me via. Realmente me via. Os papéis estão com advogados Whitman e associados. Ela me disse naquele último mês. Sua voz ainda forte apesar do câncer. Está tudo arranjado. Apenas lembre-se, o dinheiro amplifica o caráter. Não o cria. Eu pensei que ela quis dizer alguns milhares. Talvez suas joias? Eu assinei papéis como sua procuradora de saúde, pensando que estava apenas ajudando com decisões médicas. 2 semanas após seu funeral, o próprio Dr. Tiago Whitman me ligou. Foi quando eu soube sobre a fundação, a posição no conselho, as condições anexadas a cada centavo da herança da família. Sua avó foi muito específica, ele disse, deslizando documentos pela sua mesa de mogno. Ela acreditava em testar o caráter quando as pessoas não sabiam que estavam sendo testadas. Eu guardei tudo em segredo por 2 anos, esperando, observando. Agora, finalmente, o teste estava prestes a começar. A ligação veio em 3 de novembro, 3 semanas antes do Dia de Ação de Graças. A foto de contato da mamãe, ela e Sofia nos Hamptons, iluminou meu telefone durante meu intervalo de almoço. Isabela, sobre o Dia de Ação de Graças, ela começou sem preâmbulo. Tivemos que fazer alguns ajustes. Deixei meu sanduíche de pasta de amendoim de lado. Ajustes. Você não virá este ano. O parquinho do lado de fora da janela da minha sala estava cheio de crianças rindo. Concentrei-me na alegria delas enquanto minha mãe explicava minha exclusão. Marcos é de uma família muito proeminente. Sofia precisa causar a impressão certa. E ela fez uma pausa, reunindo coragem para a crueldade. Seu trabalho pode dar a ideia errada sobre a posição da nossa família. Meu trabalho ensinando crianças. Você sabe o que quero dizer. É tão trabalhador braçal. Marcos convive com CEOs, investidores, pessoas que importam. Sobre o que você conversaria? Pintura com os dedos? Ouvi papai limpar a garganta ao fundo. Ele estava no viva voz, cúmplice em seu silêncio. Este é um pedido de Sofia ou seu, mamãe? Importa, todos queremos o melhor para o futuro de Sofia. Isso poderia mudar? Tudo para nossa família. Eu podia ouvi-la então. Sofia rindo ao fundo, nem mesmo tentando esconder sua presença. Só para deixar claro, eu disse, minha voz de professora perfeitamente estável.
Vocês estão me desconvidando do Dia de Ação de Graças porque minha carreira a envergonha. Sofia, não seja dramática. É apenas um jantar. No próximo ano será diferente quando eles estiverem noivos. Eu entendo. Você entende? Mamãe pareceu surpresa. Talvez até desapontada por eu não estar lutando perfeitamente. Dê meus cumprimentos a todos. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos nem estavam tremendo. A subseção 7.3 era particularmente interessante. Qualquer ato de exclusão deliberada de membros da família com base em sua profissão, renda ou posição social, resultará em perda imediata de todas as reivindicações. Helena havia até incluído exemplos, tal como, mas não limitado a, recusar convite familiar devido ao constrangimento sobre seu trabalho honesto. Meu telefone vibrou. Um e-mail do Dr. Tiago Whitman. Senhora Rodrigues, confirmando sua presença na gala. O conselho está ansioso para apresentá-la formalmente. Digitei de volta. Estarei lá, por favor. Garanta que a cobertura da mídia inclua o segmento da história da fundação. Claro, a mensagem em vídeo de sua voz será reproduzida após sua apresentação. Mensagem em vídeo. Eu quase tinha esquecido. Helena a gravou 6 meses antes de morrer. Para o momento certo, ela disse. Acessei o site da fundação, olhando para a página do conselho de diretores. Lá estava eu listada como presidente do conselho. Minha foto notavelmente ausente a meu pedido. Abaixo do meu nome, nomeada pela fundadora Helena Rodrigues 2023. Marcos Pereira saberia exatamente quem eu era no momento em que fizesse sua devida diligência, se já não soubesse. Pensei em ligar para Sofia, avisá-la. Então me lembrei de suas palavras. Nem pensei em aparecer. Tudo bem. Eu não apareceria no Dia de Ação de Graças, mas a gala, isso era negócio. Enviei mais um e-mail, desta vez para a coordenadora de eventos da fundação. Por favor, adicione 5 nomes à lista de convidados. A família Rodrigues. Envie os convites diretamente para mim. Cuidarei da entrega pessoalmente. Minha avó sempre disse que vingança estava abaixo de nós. Mas justiça era tudo. Se você já foi excluído pela família que pensou que você não era bom o suficiente, deixe um comentário. Sua história importa. E não se esqueça de se inscrever. A reviravolta que vem a seguir mudará tudo. O Dia de Ação de Graças chegou cinzento e chuvoso. Pedi comida chinesa do Sr. Liu. Frango com laranja e lamen para um. Meu telefone ficou em silêncio até as 2 da tarde, quando a história do Instagram de Sofia apareceu. A sala de jantar na casa dos meus pais havia sido transformada. Copos de cristal que eu nunca tinha visto. Porcelana nova com bordas douradas. Orquídeas frescas como centro de mesa. Sofia posou com Marcos, suas mãos estrategicamente posicionadas para mostrar uma pulseira de tênis de diamantes, que presumi ser nova. Jantar perfeito em família com meu amor, dizia sua legenda. Grata por uma família que entende o que realmente importa. #Futura Pereira. Marcos parecia desconfortável nas fotos. Seu sorriso não alcançava seus olhos. E em uma foto espontânea, ele estava olhando para uma cadeira vazia. Minha cadeira com a testa franzida. A subseção 7.3 era particularmente interessante. Qualquer ato de exclusão deliberada de membros da família com base em sua profissão, renda ou posição social, resultará em perda imediata de todas as reivindicações. Helena havia até incluído exemplos, tal como, mas não limitado a, recusar convite familiar devido ao constrangimento sobre seu trabalho honesto. Meu telefone vibrou. Um e-mail do Dr. Tiago Whitman. Senhora Rodrigues, confirmando sua presença na gala. O conselho está ansioso para apresentá-la formalmente. Digitei de volta. Estarei lá, por favor. Garanta que a cobertura da mídia inclua o segmento da história da fundação. Claro, a mensagem em vídeo de sua voz será reproduzida após sua apresentação. Mensagem em vídeo. Eu quase tinha esquecido. Helena a gravou 6 meses antes de morrer. Para o momento certo, ela disse. Acessei o site da fundação, olhando para a página do conselho de diretores. Lá estava eu listada como presidente do conselho. Minha foto notavelmente ausente a meu pedido. Abaixo do meu nome, nomeada pela fundadora Helena Rodrigues 2023. Marcos Pereira saberia exatamente quem eu era no momento em que
fizesse sua devida diligência, se já não soubesse. Pensei em ligar para Sofia, avisá-la. Então me lembrei de suas palavras. Nem pensei em aparecer. Tudo bem. Eu não apareceria no dia de ação de graças, mas a gala, isso era negócio. Enviei mais um e-mail, desta vez para a coordenadora de eventos da fundação. Por favor, adicione 5 nomes à lista de convidados. A família Rodrigues. Envie os convites diretamente para mim. Cuidarei da entrega pessoalmente. Minha avó sempre disse que vingança estava abaixo de nós. Mas justiça era tudo. Se você já foi excluído pela família que pensou que você não era bom o suficiente, deixe um comentário. Sua história importa. E não se esqueça de se inscrever. A reviravolta que vem a seguir mudará tudo. O dia de ação de graças chegou cinzento e chuvoso. Pedi comida chinesa do Sr. Liu. Frango com laranja e lamen para um. Meu telefone ficou em silêncio até as 2 da tarde, quando a história do Instagram de Sofia apareceu. A sala de jantar na casa dos meus pais havia sido transformada. Copos de cristal que eu nunca tinha visto. Porcelana nova com bordas douradas. Orquídeas frescas como centro de mesa. Sofia posou com Marcos, suas mãos estrategicamente posicionadas para mostrar uma pulseira de tênis de diamantes, que presumi ser nova. Jantar perfeito em família com meu amor, dizia sua legenda. Grata por uma família que entende o que realmente importa. #Futura Pereira. Marcos parecia desconfortável nas fotos. Seu sorriso não alcançava seus olhos. E em uma foto espontânea, ele estava olhando para uma cadeira vazia. Minha cadeira com a testa franzida. Uma mensagem chegou de Juliana, minha amiga professora. Vi o post da Sofia. Por que você não está em nenhuma foto? Conflito de agenda? Respondi no dia de ação de graças. Isabela, o que realmente aconteceu? Não respondi. Em vez disso, continuei rolando pelas histórias de Sofia. Mamãe também havia postado. Tão orgulhosa da minha filha bem-sucedida e seu namorado maravilhoso. O futuro é brilhante. 23 comentários, todos elogiando como Sofia e Marcos eram um casal bonito. Minha prima Ana escreveu: Onde está Isabela? Sofia havia respondido. Ela tinha outros planos. Você sabe como os professores são dedicados ao trabalho deles. Mentir vinha tão facilmente para ela. Meu biscoito da sorte naquela noite dizia: A paciência é amarga, mas seu fruto é doce. Sr. Liu sempre teve um timing impecável. Dobrei a sorte e guardei na minha carteira ao lado do convite da gala que eu entregaria em mãos em breve. 3 dias, 72 horas até tudo mudar. Meu telefone vibrou mais uma vez. Um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez deslizar. Isabela Rodrigues. A voz era profissional. Cuidadosa. Sim, aqui é Marcos Pereira. Precisamos conversar. Não tive que esperar muito para que a conversa com Marcos desse frutos. 5 dias após o dia de ação de graças, às 7 da manhã, alguém bateu na porta do meu apartamento como se estivesse tentando acordar os mortos. Pelo olho mágico vi meus pais. O cabelo geralmente perfeito da mamãe estava despenteado. O rosto do papai estava vermelho, seja de raiva ou dos 3 lances de escadas. Abri a porta com minhas roupas de ensinar, calças caque e um cardigã com botões do alfabeto. Bom dia. O que você fez? Mamãe passou por mim sem convite. O que você disse ao Marcos? Não falei com o Marcos. Não era mentira. Ele havia feito toda a conversa durante nossa breve ligação. Não se faça de boba. Papai bateu a porta atrás dele. Ele terminou com Sofia ontem no brunch, em público. Servi-me café, observando que nenhum dos pais jamais havia visitado meu apartamento antes. Foi preciso uma crise familiar para trazê-los aqui. Isso deve ser perturbador para ela. Perturbador? A voz da mamãe subiu oitavas. Ele entrou no escritório da fundação e viu seu retrato. Seu retrato, Isabela, como presidente do conselho. Ah, então foi assim que ele descobriu. Por que você não nos contou? Papai exigiu. Como você pôde esconder algo assim? Da mesma forma que vocês esconderam que me desconvidaram para o dia de ação de graças. Isso é diferente, mamãe começou. É?
Vocês não me queriam lá porque meu trabalho envergonhava Sofia? Porque sou muito trabalhadora braçal para o namorado rico dela. Suas palavras, mamãe. Sofia está arrasada. Ela diz que você a sabotou de propósito. Não fiz nada. Marcos descobriu a verdade sozinho. Conserte isso. Papai ordenou usando sua voz de vice-presidente do banco. Ligue para o Marcos. Diga a ele que renunciará. O que for preciso, não. Não. O rosto da mamãe ficou pálido. A felicidade da sua irmã significa mais para você do que minha dignidade. Eu entendo. Mas não vou mentir ou renunciar para consertar o que Sofia quebrou sozinha. Quer saber a verdade toda? Sentei meu café. Venham à gala da fundação amanhã à noite. Tudo será explicado. Que gala? Entreguei a eles os convites em relevo que eu estava guardando. Gala anual da Fundação Helena Rodrigues. Traje de gala. Fagner Hotel Copacabana Palace. Mamãe olhou para o convite, para o nome elegante da vovó em script. Fundação da mamãe. Tragam Sofia. Ela vai querer ouvir isso. Eles saíram agarrando aqueles convites como tábuas de salvação ou talvez granadas. O ataque familiar começou dentro de horas. Sofia chegou na minha escola durante a saída da tarde, rímel escorrendo pelas bochechas apesar de suas afirmações à prova d'água. Como você pôde? Ela gemeu, sem se importar que os pais estivessem olhando. Você sempre teve ciúmes de mim, Sofia. Estou trabalhando. Guiei minha última aluna até a mãe, mantendo meu sorriso profissional. Você o envenenou contra mim, contou mentiras. Nunca falei com Marcos sobre você. Mentirosa. Ele disse que não pode estar com alguém que tem vergonha da própria família. De onde ele tiraria essa ideia? De você, pensei, mas não disse. Mamãe ligou enquanto Sofia ainda estava gritando. Seu pai e eu discutimos isso. Você precisa renunciar a qualquer cargo que tenha. Sofia merece esta chance de felicidade. E eu mereço passar o dia de ação de graças com minha família. Isso é mesquinho, Isabela. Estamos falando sobre todo o futuro de Sofia. Não, estamos falando sobre consequências. Papai pegou o telefone. Seja razoável. Sofia trabalhou duro por seu sucesso. E eu não. Ensinar jardim de infância não é o mesmo que... Desliguei. Sofia agarrou meu braço. Vou contestar o testamento. Vou provar que você manipulou a vovó. Com que provas? Ela tinha demência. Ela tinha câncer. A mente dela estava perfeita até o fim. Cada documento foi testemunhado por profissionais médicos. Você a virou contra mim. Você a visitou uma vez em 2 anos, Sofia, por 12 minutos. O rosto dela desmoronou então. Lágrimas reais finalmente fluindo. Por um momento vi minha irmãzinha, aquela que costumava rastejar para minha cama durante tempestades. Por favor, ela sussurrou, eu o amo. Então você deveria ter sido honesta com ele. Farei qualquer coisa. Venha à gala amanhã. Ouça o que a vovó tinha a dizer. Então veremos. Ela saiu sem outra palavra, mas eu sabia que ela estaria lá. A possibilidade de salvar sua fortuna garantiria isso. Marcos ligou naquela noite. Reconheci sua voz imediatamente, medida, atenciosa. Nada como o herdeiro presunçoso que Sofia havia descrito. Senhora Rodrigues, peço desculpas pela emboscada. Eu precisava entender quem você realmente era. E sua equipe fala muito bem de você. Tual. Professores mencionaram que você cobriu pessoalmente os custos de materiais deles. A diretora diz que você é voluntária todos os fins de semana no programa de café da manhã. Esse é meu trabalho. Não, esse é seu caráter. O que me faz perguntar por que Sofia me disse que você estava desempregada, vivendo do dinheiro da família. Não disse nada. Às vezes o silêncio é a resposta mais honesta. Ela disse que você era amargurada sobre o sucesso dela. Ele continuou. Que você havia sido internada por depressão, que a família tinha que excluí-la de eventos porque você causava cenas. Cada mentira era uma pequena faca. Eu não tinha ideia de quão completamente ela me havia apagado. Quando vi seu retrato na fundação, a fundação de sua avó, percebi que havia sido enganado. Mas preciso saber por que você não me contou você mesma. Você teria acreditado em mim? Ou teria pensado que eu era a irmã ciumenta que Sofia descreveu? Uma longa pausa. Você queria que eu descobrisse sozinho. Eu queria que você soubesse com quem estava realmente namorando. Alguém que poderia apagar a própria irmã por ganho social. Ela tem me ligado sem parar, implorando por outra chance, dizendo que você envenenou a família contra ela.
Não fiz nada exceto existir inconvenientemente. Você estará na gala? Sou a presidente. Tenho que fazer um discurso. Sofia estará lá. Ela está desesperada para manter sua conexão com os doadores da fundação. Sei que isso a destruirá profissionalmente. Não, Sr. Pereira. Ela se destruiu. Estou apenas me recusando a esconder isso. Ele ficou quieto por um momento. Sua avó deve ter sido notável. Foi. E ela acreditava em responsabilidade. Vejo você amanhã à noite, senhorita Rodrigues. Marcos, traga seus membros do conselho. Eles devem ouvir isso também. Depois que ele desligou, peguei minhas anotações do discurso. 24 horas até a verdade encontrar as consequências. À meia-noite, minha campainha tocou. Pelo olho mágico, Sofia estava de moletom de grife, seu rosto inchado, mas determinado. Precisamos conversar, ela disse quando abri a porta. Deixei-a entrar. Ela nunca havia visitado antes. E a observei absorver meu espaço modesto. Os prêmios de ensino nas paredes, a arte dos alunos, as fotos da vovó Helena e eu. Lugar legal, ela disse, seu tom sugerindo o contrário. Muito você. O que você quer, Sofia? Seu comportamento mudou, lágrimas evaporando. Sei sobre a herança. Que herança? Não se faça de boba. 15 milhões. As propriedades. Está tudo no testamento, não está? Como você saberia disso? Tenho amigos na Whitman e Associados. Ilegal, mas não surpreendente. E eu sou a herdeira legítima. Sou eu quem representa esta família profissionalmente. Sou eu quem precisa disso. Para quê? Mais bolsas de grife? Para minha vida. Você entende em que círculos eu me movo? As pessoas com quem tenho que me manter? Você não entenderia. Você está feliz sendo ninguém. Estou feliz sendo eu mesma. Meu Deus, você é santimoniosa. Ela ficou de pé, andando como a vovó, sempre me julgando por querer mais. Ela nunca julgou você, Sofia. Ela apenas viu você. O que isso quer dizer? Venha à gala. Você entenderá. Vou contestar o testamento. Vou dizer que você exerceu influência indevida. Tente. Ela se aproximou, sua voz caindo. Ou poderíamos fazer um acordo. Você renuncia da fundação. Apoia minha reivindicação à herança. E eu garanto que você seja cuidada. R$1 milhão. Livre de impostos. Não, 2 milhões. Sofia, há algo que você deveria saber. A vovó deixou uma mensagem em vídeo para a gala. O rosto dela ficou branco. Que tipo de mensagem? Do tipo que explica tudo, incluindo por que ela fez as escolhas que fez. Você viu. Amanhã todos verão. Ela saiu sem outra palavra, mas seu perfume permaneceu. Tom Ford, caro e sufocante como seu amor. Na manhã da gala, sentei na minha sala de aula vazia, olhando para a foto de Helena na minha mesa. Eu estava fazendo a coisa certa? Ou estava apenas sendo vingativa? Meu telefone tinha 37 chamadas perdidas. Família estendida, amigos mútuos, todos repentinamente interessados na minha vida. O chat do grupo da família, do qual eu havia sido removida meses atrás, aparentemente havia explodido. A prima Ana enviou capturas de tela. Isabela está tentando roubar a herança de Sofia. Ela manipulou a vovó. Sempre soube que ela era amargurada por ser a fracassada. Fracassada porque ensinei crianças, em vez de vender marcas, de luxo para pessoas que não precisavam delas. Quase liguei para o Dr. Tiago Whitman para cancelar tudo. Deixar Sofia ficar com o dinheiro. Deixar meus pais terem sua filha de ouro. Deixar-me desaparecer de volta ao fundo onde eles sempre me preferiram. Então olhei para minha parede de fotos de alunos. Twinsium. Rostos brilhantes que acreditavam que a tia Bela podia fazer qualquer coisa. Que não se importavam que meu carro tivesse 10 anos ou que minhas roupas viessem da Riachuelo. Abri a gaveta da minha mesa e encontrei o bilhete que a vovó havia me dado naquele último dia. Defenda o que é certo, mesmo que você fique sozinha. Estou tentando, vovó, sussurrei. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcos. Os principais doadores da fundação estão confirmando presença. Seja lá o que você estiver planejando, terá uma audiência. Outra do Dr. Tiago Whitman. Equipamento de vídeo testado. Equipe jurídica em espera. Sua avó estaria orgulhosa. 6 horas até a gala. Olhei para meu vestido pendurado na porta. Azul marinho, simples, emprestado de Juliana.
Nada como os vestidos de grife que encheriam aquele salão de festas. Mas eu aprendi algo com a vovó Helena. Não é o vestido que importa. É a documentação na sua pasta. E a minha era a prova de balas. A gala está prestes a mudar tudo. Se você quiser ver como isso termina, inscreva-se com as notificações ativadas. Você não vai querer perder o que acontece quando a verdade encontra o poder. 3 horas antes da gala, encontrei o Dr. Tiago Whitman em seu escritório. A mesa de conferência estava coberta de documentos, cada um marcado e numerado. Sua avó era meticulosa, ele disse, ajustando seus óculos de armação de arame. Cada contingência coberta, cada brecha fechada. Ela sabia que isso aconteceria. Ela suspeitava. Os padrões de comportamento da sua irmã eram consistentes. Ele puxou um tablet. A mensagem em vídeo está preparada. Ela a gravou 6 meses antes de falecer, na frente de 3 testemunhas, eu mesmo, Dr. Patterson e o juiz Reynolds, todos verificando sua capacidade mental, cristalina. Ela até fez uma avaliação cognitiva. Naquela manhã, pontuação perfeita. Os outros membros do conselho chegaram. Senhora Santos, não relacionada a Marcos, Doutora Oliveira e Senhora Almeida. Cada uma havia trabalhado com Helena por anos, financiando bolsas e programas alimentares por toda a cidade. Estamos com você, Isabela, a Senhora Santos disse firmemente. Sua avó escolheu bem. A mídia estará lá, a Doutora Oliveira acrescentou. 3 grandes veículos confirmaram. Isso será público. Esse é o ponto, eu disse. Chega de esconder. Chega de segredos. Tiago me entregou um envelope. A ata da reunião do conselho de quando você foi nomeada. Sua irmã vai alegar manipulação. Isso prova que o conselho votou unanimemente. Com base em quê? Na recomendação de sua avó, mas também em seu próprio trabalho. Você sabia que ela mandou investigá-la? Cada hora de voluntariado, cada real que você gastou com alunos, cada fim de semana no banco de alimentos. Está tudo documentado. Eu não sabia. Mesmo na morte, Helena ainda estava me ensinando sobre preparação. Mais uma coisa, Tiago disse, puxando uma pasta lacrada. Se Sofia contestar o testamento, isto é aberto. Sua avó chamou de opção nuclear. O que tem dentro? Não sei. Ela mesma lacrou, mas disse que encerraria qualquer contestação imediatamente. Guardei na minha pasta, esperando nunca precisar. Meu telefone vibrou. Sofia. Estarei lá. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Sim, pensei. Com certeza vamos. Às 17 horas, Sofia havia lançado sua campanha. Instagram, Facebook, até LinkedIn, todos apresentando a mesma narrativa. Sua irmã ciumenta e instável tentando roubar dinheiro da família através de abuso de idosos. Algumas pessoas não suportam ver outras terem sucesso, ela havia escrito. Problemas de saúde mental são sérios, e espero que Isabela consiga a ajuda de que precisa. Os comentários despejavam, sua rede cuidadosamente cultivada se reunindo em sua defesa. Executivos de marketing, blogueiras de moda, as influenciadoras de bem-estar que ela havia cortejado, todos ecoando sua dor por ser traída pela família. Mamãe ligou furiosa. O que você fez? A reputação de Sofia é tudo para ela. E minha dignidade não significou nada para vocês. Pare com esta vendetta. Cancele o que quer que esteja planejando. Venham à gala, mamãe. 20 horas. Sofia disse que você vai humilhá-la. Não, vou contar a verdade. Papai pegou o telefone. Isabela, seja razoável. Somos uma família. Somos? Porque famílias não desconvidam umas às outras de feriados por serem pobres demais. Silêncio, então. Isso foi um erro. Vemos isso agora. Apenas porque tenho algo que Sofia quer. Desliguei e desliguei meu telefone. O barulho não importava mais. Juliana chegou com meu vestido e bolsa de maquiagem. Tem certeza disso? Eles me excluíram por ser professora. Chamaram meu trabalho de vergonhoso. Disseram que eu os humilharia na frente dos amigos importantes do Marcos. E agora eles vão aprender que os amigos importantes da vovó vêm, financiando professores o tempo todo. Que a fundação, pela qual estão tão desesperados, para acessar existe, especificamente para apoiar as pessoas que eles desprezam. Justiça poética.
Apenas justiça com documentação. Olhei para o relógio. 2 horas até a cortina. 2 horas até 28 anos de ser a decepção da família finalmente significarem algo. Me ajude com este zíper, pedi a Juliana. É hora de parar de me esconder. 1 hora antes da gala, fiquei na sala de preparação do Hotel Copacabana Palace, revisando meu discurso mais uma vez. A lista de convidados brilhava no meu tablet. 500 confirmados, incluindo todos os principais filantropos da cidade. O Dr. Tiago Whitman bateu e entrou. O Globo está aqui. O Estadão também. Estão intrigados com o anúncio. Misterioso prometido, não? Convite. Ótimo. Sua família chegou há 10 minutos. Sua irmã está fazendo uma entrada. Pela janela da porta, vislumbrei Sofia em um vestido Oscar de la Renta escarlate, trabalhando a sala como se a possuísse. Mamãe e papai a flanqueavam. Suas roupas formais impecáveis, seu desconforto visível apenas se você soubesse onde procurar. Ela está dizendo às pessoas que está prestes a ser nomeada para o conselho, Tiago disse baixinho, que hoje à noite é sua apresentação formal à sociedade. De certa forma, ela está certa. Marcos entrou com sua delegação. 5 membros do Conselho da Indústrias Pereira, todos em smoking conservador. Ele pegou meu olhar pela janela. Acenou uma vez. Seu rosto não revelava nada. Senhorita Rodrigues, uma jovem com credenciais de imprensa, se aproximou. Paula Costa, do Canal 7. Ouvimos que há um grande anúncio sobre o legado da família. Rodrigues às 21h em ponto. Pode nos dar uma prévia? Minha avó acreditava em transparência. Hoje à noite honramos essa crença. Ela rabiscou notas, faminta por mais. Não dei nada a ela. Meu telefone, finalmente ligado de novo, mostrava 47 mensagens. Apaguei todas sem ler, exceto uma de Marcos. Aconteça o que acontecer esta noite, sua avó estaria orgulhosa. Tiago me entregou o controle remoto para a tela de apresentação. O vídeo está preparado. Apenas aperte play quando estiver pronta. Olhei para meu reflexo no espelho. Vestido azul marinho, pérolas simples, broche de prêmio de ensino na lapela. Minha própria pequena rebelião. Não o vestido de grife que esperariam de dinheiro novo, mas exatamente o que Helena teria escolhido. Vamos, eu disse a Tiago. É hora de deixar os documentos falarem. O salão de festas do Copacabana Palace brilhava como uma caixa de joias. Lustres de cristal lançavam padrões de arco-íris sobre 500 convidados em suas melhores roupas. Garçons circulavam com champanhe. Cristal, notei, lembrando como Sofia uma vez zombou da minha preferência por Prosecco. Entrei pela porta lateral, evitando a entrada principal onde Sofia mantinha corte. Ela se posicionou perto do banner da fundação, gesticulando animadamente para um grupo de doadores, sem dúvida tecendo sua narrativa de legado familiar e seu lugar legítimo nele. Isabela, a senhora Santos, a membra do conselho, não parente de Marcos, me abraçou calorosamente. Sua avó adoraria isso. Sua primeira gala pública. Helena sempre insistiu no anonimato, financiando silenciosamente, nunca buscando reconhecimento. Esta noite teria horrorizado e divertido ela em igual medida. Isabela Rodrigues, uma mulher de cabelos prateados, se aproximou. Sou Margaret Vanderbilt. Sua avó financiou meu programa de alfabetização por 10 anos. Nunca pude agradecê-la. Antes que eu pudesse responder, outros me cercaram. Professores cujas salas de aula Helena havia suprido. Diretores de bancos de alimentos que ela havia mantido à tona. Beneficiários de bolsas agora administrando suas próprias organizações sem fins lucrativas. Nenhum deles conhecia o nome de sua benfeitora até os convites chegarem. Do outro lado da sala, observei meus pais notarem a atenção que eu estava recebendo. O rosto da mamãe passou de confuso a alarmado. Ela sussurrou urgentemente para Sofia, que girou, seu vestido escarlate esvoaçando dramaticamente. Nossos olhos se encontraram através do mar de trajes de gala. Por um momento vi o medo tremeluzir em seu rosto. Então ela levantou o queixo. Aquele orgulho, Rodrigues, que a vovó sempre disse que seria nossa ruína, e começou a empurrar pela multidão em minha direção. Senhoras e senhores, o mestre de cerimônias anunciou. O jantar está servido.
Por favor, encontrem seus lugares. Eu havia arranjado os assentos pessoalmente. Sofia na mesa 1, naturalmente. Bem na frente do pódio com vista perfeita para a tela de apresentação. Mamãe e papai ao lado dela. Marcos na mesa 2 com seu conselho. A imprensa espalhada estrategicamente por toda parte. Ao tomar meu lugar na mesa principal, senti o peso de 500 olhares curiosos. Eles vieram esperando discursos de caridade padrão e aplausos educados. Estavam prestes a testemunhar algo muito mais interessante. O desmoronamento público da fachada cuidadosamente construída de uma família. O jantar foi servido. Filé mignon que Sofia mal tocou, ocupada demais trabalhando a sala entre os pratos. Ela havia conseguido encantar metade de sua mesa, sua risada atravessando o salão, de festas enquanto contava histórias, sobre crescer com a vovó Helena e aprender. Filantropia aos seus pés. Comi quieta, observando-a performar. Ela era boa. Eu daria isso a ela. Cada gesto calculado, cada anedota projetada para estabelecê-la como a herdeira espiritual de Helena. Enquanto a sobremesa chegava, Sofia fez sua jogada. Ela se levantou, batendo na taça de champanhe com uma colher até a sala ficar quieta. Desculpe interromper, ela disse, sua voz carregando perfeitamente todas aquelas habilidades de apresentação em exibição. Mas simplesmente não posso esperar mais para compartilhar algo maravilhoso. O mestre de cerimônias pareceu confuso, verificando seu programa. Isso não estava programado. Como muitos de vocês sabem, sou Sofia Rodrigues, neta de Helena Rodrigues. Ela fez uma pausa para efeito. E estou emocionada em anunciar que assumirei um papel de liderança na fundação, trabalhando ao lado do meu querido amigo Marcos Pereira para expandir nossa missão. Marcos se levantou abruptamente. Sofia, isso não é... Ah, Marcos. Sempre tão modesto, ela riu. Aquele som melodioso que provavelmente encantava as salas de reunião. Pessoal, Marcos e eu estamos planejando iniciativas incríveis. O futuro da Fundação Helena Rodrigues será discutido por seu conselho real, Marcos disse firmemente. E não estamos juntos, Sofia. Deixei isso claro. A sala zumbiu. Câmeras que estavam discretamente gravando de repente se tornaram óbvias. Repórteres se inclinando para a frente. A compostura de Sofia rachou. Isso é apenas um mal-entendido. Minha irmã, ela apontou para mim, seus dedos manicurados tremendo. Ela manipulou todo mundo. Ela não é quem vocês pensam que ela é. Segurança, Tiago Whitman disse baixinho em seu telefone. Não, a voz de Sofia subiu. Vocês precisam saber a verdade. Isabela é uma ninguém, uma professora de jardim de infância que não ganha nada, não contribui com nada. Ela enganou nossa avó, a isolou, roubou. 2 seguranças se aproximaram, mas eu me levantei levantando a mão. Deixem ela terminar. A sala ficou em silêncio. Vá em frente, Sofia, eu disse, minha voz de professora calma e clara. Conte a todos exatamente o que você pensa de mim e do meu trabalho. Não se contenha. Ela mordeu a isca. Claro, ela sempre mordia. Você é uma vergonha, ela cuspiu. 40 mil por ano, dirigindo aquele Honda antigo, comprando na Riachuelo. Você é tudo o que nossa família não deveria ser. E o quê? Perguntei baixinho. Nossa família deveria ser? Caminhei para o pódio com passos medidos, meus saltos emprestados clicando contra o mármore. 500 rostos viraram para seguir meu movimento. As câmeras me rastrearam. Sofia ficou congelada em sua mesa, seu vestido escarlate agora parecendo mais uma bandeira de aviso do que alta moda. Obrigada, Sofia, eu disse no microfone. Isso foi um timing perfeito. Cliquei o controle remoto. O logotipo da fundação apareceu na tela enorme atrás de mim. Boa noite. Sou Isabela Rodrigues, presidente do conselho da Fundação Helena Rodrigues. Para aqueles que não me conhecem, que são a maioria de vocês, ensino jardim de infância na Escola Municipal 47 na Penha. Um murmúrio ondulou pela multidão. O contraste entre minha apresentação, simples, e as reivindicações grandiosas de Sofia não. Poderia ser mais gritante. Minha avó, Helena Rodrigues, construiu esta fundação ao longo de 40 anos. Ela trabalhou em 3 empregos como uma jovem viúva, investiu cada centavo sobressalente e silenciosamente. Acumulou riqueza suficiente para mudar milhares de vidas. Ela nunca buscou reconhecimento, nunca quis galas como esta. Cliquei novamente.
Fotos apareceram. Helena em bancos de alimentos, em salas de aula, em centros comunitários, sempre ao fundo, sempre anônima. Mas hoje à noite, quebramos essa tradição porque Helena nos deixou uma lição final sobre o que realmente importa. Mamãe agarrou o braço de Sofia, tentando puxá-la de volta para seu assento. Sofia se livrou, seu rosto corado de raiva e champanhe. Antes de continuarmos, eu disse, olhando diretamente para minha irmã, devo mencionar que há 3 dias eu não deveria estar aqui. Fui desconvidada do jantar de Dia de Ação de Graças da minha família porque minha profissão envergonharia minha irmã na frente do namorado dela. Suspiros. As câmeras giraram entre Sofia e eu. O namorado que ela mencionou, Marcos Pereira, que está aqui esta noite como um de nossos principais doadores. Marcos, você se importaria de confirmar o que Sofia lhe disse sobre mim? Marcos se levantou lentamente. Ela disse que Isabela estava desempregada, vivendo do dinheiro da família, que ela havia sido internada, que a família tinha que excluí-la de eventos porque ela era instável. A sala explodiu. Sofia gritou algo ininteligível. Agora, eu disse, clicando o controle remoto novamente. Vamos ouvir o que Helena Rodrigues tinha a dizer sobre tudo isso. O rosto de Helena encheu a tela. Ela sentou no escritório do Dr. Tiago Whitman, olhando diretamente para a câmera com aqueles olhos, aguçados que nunca perdiam nada. A marca de tempo mostrava 6 meses antes de sua morte. Se você está assistindo isso, a voz gravada de Helena encheu o salão de festas. Então algo aconteceu que exige clareza absoluta sobre meus desejos. A sala estava em silêncio, exceto pelo suave ronronar das câmeras. Sou Helena Maria Rodrigues, de mente e corpo sãos, conforme verificado pelas 3 testemunhas presentes. A câmera fez uma panorâmica para mostrar o Dr. Tiago Whitman, Dr. Patterson e o juiz Reynolds. Esta gravação diz respeito à minha propriedade e às condições anexadas a ela. Observei os rostos dos meus pais perderem a cor. Eles não tinham ideia de que isso existia. Minha propriedade consiste em 15 milhões de reais em ativos líquidos, 3 propriedades em São Paulo e participação controladora na fundação. Helena Rodrigues. Esta herança vem com uma condição inquebrantável. Helena fez uma pausa, seus olhos parecendo olhar diretamente para Sofia. O beneficiário deve demonstrar bondade consistente e recusar-se a discriminar com base no status social ou econômico. Isso inclui, e estou sendo específica aqui, nunca excluir membros da família por causa de sua profissão ou nível de renda. Sofia se levantou tremendo. Isso é falso. Isso é... Sente-se, senhorita Rodrigues. O juiz Reynolds disse da mesa 3. Testemunhei pessoalmente esta gravação. Helena continuou. Se minha beneficiária principal violar esta condição através de discriminação, testemunhada, exclusão documentada ou desprezo público de profissões da classe trabalhadora, ela perde todas as reivindicações imediata e permanentemente. A tela se dividiu. De um lado, Helena. Do outro, capturas de tela apareceram. As mensagens de Sofia sobre meu trabalho vergonhoso. Os posts no Facebook que mamãe fez sobre me excluir. A história do Instagram. Família perfeita menos uma. Minha neta Sofia. A voz de Helena estava triste, mas firme. Mostrou um padrão de valorizar riqueza sobre família, status sobre substância. Se ela excluiu Isabela por ser professora, uma profissão que respeito profundamente, então ela falhou no meu teste. Não! Sofia se lançou em direção à tela, mas a segurança a segurou. A herança transfere imediatamente para a beneficiária secundária. Isabela Maria Rodrigues, que passou 8 anos ensinando crianças, todos os fins de semana como voluntária, e nunca uma vez se gabou de sua conexão com esta fundação. A sala explodiu. Câmeras piscaram. Repórteres gritaram perguntas, mas Helena não havia terminado. O Dr. Tiago Whitman assumiu o pódio. Enquanto a imagem de Helena congelava na tela, ele carregava um portfólio de couro, seus movimentos precisos e jurídicos.
Senhoras e senhores, como executor da propriedade de Helena Rodrigues, sou obrigado a confirmar a posição legal do que vocês acabaram de testemunhar. Ele abriu o portfólio, revelando documentos marcados com selos legais. Em 23 de novembro de 2024, dia de Ação de Graças, Sofia Rodrigues enviou estas mensagens para sua irmã. Ele clicou no controle remoto. As mensagens apareceram, cada uma com marca de tempo. Seu trabalho de classe trabalhadora me envergonharia. Fique longe da minha família de verdade. Você é tudo que nossa família não deveria ser. Essas mensagens, enviadas voluntariamente e documentadas através de registros celulares, constituem clara violação da seção 7.3 do Testamento de Helena Rodrigues. Aquelas eram privadas, Sofia gritou. Postadas no Instagram, na verdade, Tiago corrigiu, mostrando a captura de tela. Muito públicas. Adicionalmente, temos este e-mail da Sra. Linda Rodrigues para a família estendida, explicando que Isabela foi excluída do dia de Ação de Graças porque sua profissão não era, cito, apropriada para a companhia que estavam mantendo. Mamãe se levantou cambaleando. Não sabíamos sobre o testamento. Irrelevante. A condição não depende do seu conhecimento. Depende do seu caráter. O Dr. Peterson se levantou de sua mesa. Realizei avaliações cognitivas na Sra. Rodrigues mensalmente durante seu último ano. Cada pontuação foi perfeita. Ela era mais aguçada aos 90 do que a maioria das pessoas aos 50. O juiz Reynolds acrescentou. O testamento foi registrado no tribunal há 2 anos. Foi revisado por 3 equipes jurídicas separadas. É blindado. Tiago puxou outro documento. A partir deste momento, Sofia Rodrigues perdeu todas as reivindicações à propriedade Helena Rodrigues. A herança completa, 15 milhões de reais, a casa em Moema, a casa de praia em Búzios, a cabana em Campos do Jordão e participação controladora nesta fundação transferem para Isabela Rodrigues. Ele se virou para meus pais. Vocês foram nomeados como potenciais curadores com uma bolsa anual de 50 mil reais. No entanto, sua participação na discriminação os desqualifica também. Papai desabou em sua cadeira. Mamãe estava chorando, rímel escorrendo. Isso é roubo, Sofia gritou. Vou processar. Você vai perder, Tiago disse simplesmente. Suas próprias palavras a condenaram. O colapso de Sofia foi espetacular, mesmo para os padrões dela. Ela agarrou uma taça de champanhe e a jogou na tela, onde a imagem congelada de Helena parecia observar com decepção. O vidro se estilhaçou inofensivamente contra a superfície de projeção. Você planejou isso, ela girou sobre mim, seu vestido de grife rasgando na costura enquanto se movia. Você a manipulou. Você a virou contra mim. Eu a visitei, eu disse baixinho, o microfone captando cada palavra. Todo domingo por 2 anos. Você veio uma vez? Eu estava construindo minha carreira. Tinha coisas importantes. Mais importantes do que a família? Perguntei. Foi o que você disse à mamãe, não foi? Que Marcos e suas conexões eram mais importantes do que ter sua irmã no dia de Ação de Graças. Você não entende de negócios. Você não entende nada. Você é apenas uma professora. Apenas uma professora. Deixei as palavras pairarem. A mesma profissão da Sra. Davidson aqui, que a vovó financiou por 20 anos. O Sr. Martins, cuja sala de aula ela supriu. A Sra. Washington, cujos alunos ela enviou para a faculdade. Gesticulei ao redor da sala. Metade das pessoas aqui são professores, assistentes sociais, diretores de organizações sem fins lucrativos. As mesmas pessoas que você considera abaixo de você. Marcos se levantou. Sofia, você me disse que sua família estava nas finanças, que sua avó era uma matrona da sociedade. Você mentiu sobre tudo. Por você, Sofia se virou para ele, para me encaixar no seu mundo. Meu mundo? Marcos riu amargamente. Minha fundação financia exclusivamente iniciativas da classe trabalhadora. Minha mãe era costureira. Meu pai dirigia táxi. Construí minha riqueza para elevar outros, não para me separar deles. Ele olhou para mim. Sua avó e eu tínhamos os mesmos valores.
É por isso que fizemos parceria. Parceria? A voz de Sofia rachou. Que parceria? A Fundação Pereira está cortando todos os laços com sua empresa. Marcos anunciou, com efeito imediato. Não trabalhamos com pessoas que discriminam as comunidades que servimos. Os dominós caíram rápido. 3 outros grandes doadores em mesas próximas se levantaram, anunciando que também estavam cortando. Relacionamentos com a empresa de Sofia, seu telefone. Sentado na mesa, acendeu com o que presumi serem chamadas em pânico de seus parceiros de negócios. Você me destruiu. Ela sussurrou, finalmente entendendo. Não, Sofia. Você se destruiu no momento em que decidiu que eu não era boa o suficiente para sentar à sua mesa. Voltei ao pódio esperando o caos se acalmar. A segurança havia se aproximado de Sofia, mas ela havia desabado em sua cadeira, soluçando em suas mãos enquanto mamãe esfregava suas costas ineficazmente. Quero deixar algo claro, eu disse, minha voz firme. Nunca quis o dinheiro. Não sabia sobre as condições do testamento até depois que a vovó morreu. Fiquei quieta porque queria que minha família me mostrasse quem eles realmente eram quando pensaram que eu não tinha nada a oferecer. Cliquei o controle remoto. Um novo slide apareceu. Iniciativa de Dignidade Igual Helena Rodrigues. Esta noite estou anunciando que toda a herança de 15 milhões de reais será doada para a fundação. Financiará um novo programa especificamente para trabalhadores essenciais mal pagos. Professores, cuidadores, assistentes sociais, pessoas como aquelas que minha família pensou que não eram boas o suficiente. Aplausos explodiram. Câmeras piscaram. As propriedades serão convertidas em moradias acessíveis para educadores em São Paulo. Nenhum professor deveria ter que escolher entre sua vocação e um salário digno. Mais aplausos. Vi professores na plateia chorando. Sofia, dirigi-me à minha irmã diretamente. Você não está cortada fora. Estou oferecendo a você uma posição com a fundação. Posição voluntária, é claro. 20 horas por semana trabalhando diretamente com as comunidades que você desprezou. Você pode aprender o que a vovó sabia, que a dignidade não é determinada pela renda. Você está me humilhando, ela sibilou. Não, estou oferecendo redenção. A mesma chance que a vovó me deu todo domingo quando ela me ensinou que riqueza sem compaixão é apenas ganância com acessórios melhores. Virei-me para meus pais. A oferta se estende a vocês dois. Terapia familiar não é negociável. Se vocês quiserem algum relacionamento, comigo daqui para frente. Respeito não é mais opcional. Papai acenou lentamente, entendendo. Mamãe ainda estava olhando para Sofia como se a estivesse vendo pela primeira vez. Uma última coisa, eu disse, puxando o envelope lacrado que Tiago me havia dado. A vovó deixou isso. Chamou de opção nuclear se alguém contestasse o testamento. Devo abri-lo, Sofia? Minha irmã balançou a cabeça violentamente, terror substituindo raiva. Qualquer que fosse sua suspeita do que havia lá, ela não queria público. Então terminamos aqui. A cobertura da mídia foi rápida e brutal. Pela manhã, herdeira perde milhões por desprezo no Dia de Ação de Graças estava em alta. O Estadão publicou uma matéria. Quando o esnobismo custa 15 milhões, um conto moral moderno. A empresa de marketing de Sofia perdeu 7 grandes clientes em 48 horas. Seu Instagram, uma vez cuidadosamente curado com luxo e sucesso, foi inundado com comentários a acusando de elitismo e crueldade. Ela deletou suas contas no 3º dia. Meus pais vieram ao meu apartamento uma semana depois, parecendo mais velhos, menores de alguma forma. Papai falou primeiro. Falhamos com você. Com vocês duas, na verdade. Criamos essa dinâmica. Pensamos que sucesso significava dinheiro. Mamãe acrescentou baixinho. Sua avó tentou nos dizer o contrário, mas não ouvimos. Vocês estão dispostos a fazer o trabalho? Perguntei. Terapia de verdade, não apenas desculpas. Eles concordaram. Doutora Kim, que se especializava em dinâmicas familiares e questões de classe, nos veria semanalmente.
Marcos e eu nos encontramos para um café para discutir o futuro da fundação. Sua avó estaria orgulhosa, ele disse. Você lidou com isso com mais graça do que eu teria. Ela me ensinou que vingança te torna menor, justiça te torna mais forte. E quanto a Sofia? Ela se mudou para o Rio, conseguiu um emprego em uma organização sem fins lucrativos, o único lugar que a contrataria. Ganha 35 mil por ano agora. Irônico. Educacional. Ela enviou uma carta na semana passada. A primeira coisa honesta que ela me escreveu em anos. Não contei a ele que ainda não a havia aberto. Algumas feridas precisam de tempo antes de você testar sua cura. A primeira iniciativa da fundação foi lançada um mês depois. Subsídios emergenciais para professores enfrentando despejo. Financiamos 300 na primeira semana. Cada carta de agradecimento foi para uma pasta rotulada porque isso importa. Minha resposta a qualquer um que questionasse o valor do trabalho de classe trabalhadora. O Estadão fez uma matéria de acompanhamento 6 meses depois. Eles me fotografaram na minha sala de aula de jardim de infância, cercada por crianças de 5 anos, durante a hora da história. A manchete dizia, a professora bilionária que doou tudo. Mas a legenda da foto era a minha favorita. Isabela Rodrigues, presidente da Fundação Helena Rodrigues, ensinando seus alunos sobre bondade. A maior lição de sua avó, ela diz, foi que a dignidade não é medida em reais. Sofia viu. Eu sei porque ela mandou mensagem. A vovó escolheria você de novo. Ela escolheu nós duas, respondi. Você apenas ainda não aceitou a lição. 6 meses após a gala, ainda ensinava jardim de infância. Minha sala de aula não havia mudado muito. Mesmo os pôsteres do alfabeto, mesmo o cantinho de leitura, mesmo o tapete de hora do círculo. Mas tudo o mais havia se transformado. A fundação havia distribuído 4 milhões em subsídios emergenciais para professores, financiado 50 reformas de salas de aula e lançado um programa fornecendo materiais gratuitos para qualquer educador que pedisse. Sem papelada, sem justificativa necessária. Helena teria adorado a simplicidade. A Escola Municipal 47 recebeu um subsídio de 2 milhões para infraestrutura e recursos. Minha diretora chorou quando entreguei o cheque. Sua avó nunca nos esqueceu, ela disse. Não corrigi sua suposição de que Helena havia planejado isso. De certa forma, ela havia. Meus pais estavam em terapia, fazendo progresso lento. Mamãe parou de mencionar o sucesso passado de Sofia inteiramente, focando em pequenas conversas sobre o presente. Papai era voluntário nos programas de fim de semana da fundação, ensinando educação financeira para famílias imigrantes. Penitência, ele chamava. Marcos e eu nos tornamos aliados inesperados. A Fundação Pereira fez parceria com a nossa para uma iniciativa nacional apoiando famílias da classe trabalhadora. Mantivemos profissional, embora às vezes eu o pegasse me olhando com algo como arrependimento, pelo que poderia ter sido se tivéssemos nos conhecido de forma diferente. A revista Time me nomeou filantropa do ano. Usei o mesmo vestido azul marinho da gala para a sessão de fotos. O entrevistador perguntou por que eu ainda ensinava quando poderia fazer coisas maiores. 25 crianças de 5 anos confiam em mim para ensiná-las a ler, eu disse. Não há nada maior do que isso. O artigo mencionou Sofia uma vez, observando que ela se recusou a comentar. O que eles não sabiam era que ela havia começado a ser voluntária em um banco de alimentos no Rio, 20 horas por semana, exatamente como eu havia sugerido. A diretora, uma velha amiga de Helena, me enviava atualizações. Ela está aprendendo, ela escreveu, lentamente, mas está aprendendo. Mantive a foto de Helena na minha mesa ao lado dos desenhos de giz de cera e cartões, de papel de construção. Às vezes, durante momentos tranquilos, eu contava a ela sobre as vidas que estávamos mudando. Você estava certa, vovó, eu sussurrava. Defender o que é certo é solitário no começo, mas eventualmente as pessoas certas ficam com você. 1 ano após aquela exclusão do Dia de Ação de Graças, finalmente abri a carta de Sofia. Ela a havia escrito em tinta roxa, a mesma cor que usava para bilhetes quando éramos crianças, antes que dinheiro e status envenenassem tudo. Isabela começava.
Eu costumava pensar que a vovó escolheu errado, que você a havia manipulado para te dar tudo. Mas trabalho em um banco de alimentos agora, ganhando menos do que você. E ontem, uma mulher chorou porque demos comida a ela sem fazê-la provar que merecia. Acho que finalmente entendo o que a vovó viu, o que vocês duas viram. Que dignidade não é algo que você ganha ou compra. É algo que você reconhece em todos ou não tem em si mesmo. Ela não pediu perdão, não sugeriu reconciliação. Apenas reconheceu a verdade que ambas sempre soubemos, mas apenas uma de nós havia aceitado. Dobrei a carta, coloquei-a na pasta de Helena, aquela com todos os documentos importantes. Não os legais, mas os humanos. As notas de agradecimento de professores, os desenhos de alunos, as fotos de famílias nas casas que convertemos das minhas propriedades herdadas. Olhando para trás, eu poderia ter lidado com o Dia de Ação de Graças de forma diferente. Poderia ter lutado para ser incluída, implorado pelo meu lugar na mesa. Poderia ter revelado minha posição mais cedo, usado como alavancagem para respeito. Mas Helena me ensinou que respeito, conquistado através de poder, não é respeito de verdade. É medo vestido com roupas mais bonitas. A família que me excluiu por ser apenas uma professora aprendeu que seus valores eram falência vestida com etiquetas de grife. A herança que perderam nunca foi realmente sobre dinheiro. Foi sobre entender que a mulher servindo seu café merece a mesma dignidade que aquela, comprando a cafeteria. Seu valor não é negociável, não aumenta com seu salário ou diminui com a opinião de alguém. Permaneça firme nesse conhecimento, mesmo se você ficar sozinha. Especialmente então. Obrigada por ouvirem minha história. Aqui é Isabela Rodrigues lembrando que você é o suficiente, exatamente como você é. Seu trabalho não define seu valor. A opinião da sua família não determina seu valor. E às vezes a melhor herança que você pode receber é o conhecimento de que você não precisa da validação de ninguém para conhecer sua própria dignidade. Até a próxima. Continue de cabeça erguida, mesmo em um vestido da Riachuelo.